Olá, irmãos, muito bom dia a todos. Bom dia, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos dado, tem derramado sobre nós as suas misericórdias. E por isso nós sempre dizemos, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E por isso nós estamos alegres, porque o Senhor ele tem sido benevolente conosco, Mesmo nós não merecendo, nós sendo muitas vezes falhos, o Senhor assim tem nos guardado e nos ajudado. Gostaria de começar hoje fazendo uma leitura, uma introdução. Os irmãos que quiserem acompanhar, vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, Salmos número 100, que diz assim a palavra de Deus: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então nós podemos acordar a cada manhã, e celebrar e dedicar as nossas vidas a Deus com júbilo. E Ele convida todos os moradores da terra, Fala para servir no versículo 2, servir ao Senhor com alegria e nos apresentarmos a Ele com canto. E nos relembra, Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E Ele diz no versículo 4, Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios, com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Nos tempos em que nós estamos, infelizmente, nós não podemos nos ajuntar, no templo, nós não podemos estar todos juntos, mas a igreja somos nós. Então, cada um, mesmo que individualmente, ou nos seus lares, junto com a sua família, pode sim louvar a Deus, pode se achegar a Deus com canto, com louvores, com a meditação na palavra, assim como nós fazemos, Estamos mesmo que virtualmente fazendo um culto ao nosso Deus, adorando, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e a gente deve sim permanecer, mesmo que nos nossos lares, somente com as nossas famílias, continuar, dando continuidade a esta obra que é tão maravilhosa, que é cultuar ao nosso Deus. O assunto de hoje é um assunto que pode atingir a todos nós, Todos nós estamos suscetíveis a sermos atingidos pela ansiedade, A Bíblia ensina que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias devem ser lançadas sobre Deus, E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes, já entrando no assunto, nós vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Uma passagem conhecida já, onde Jesus ele acalma a tempestade, porque os discípulos estavam com ele no barco e houve ali uma dificuldade, um temor da parte dos que estavam no barco. Então no versículo 23 de Mateus 8 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo.
E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis? Jesus falando, né? Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí eu pergunto aos meus irmãos: que homem é este que acalma a tempestade, que acalma as ondas e que, depois de acalmar as ondas, permite uma grande bonança, né? Uma grande felicidade, comemoração, alegrias, né? Por ter passado por aquele momento e Jesus ter acalmado, ter feito com que o mar lhe obedecesse, né? Que homem é este, versículo 27, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É uma passagem para nós refletirmos, porque ali, nessa pequena passagem, esse pequeno trecho, ele nos ensina algumas coisas, né? E alguma dessas coisas que nós podemos aprender, primeiro delas, quem é este? Quem é este Jesus a quem nós servimos? Quem é este Jesus em quem está a nossa esperança? Um pouquinho mais à frente, vamos ler ainda em Mateus 8, versículo 28 e 29, que diz assim: E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, lendo um pouquinho mais à frente desse acontecimento, né, onde Jesus apazigua a tempestade, um pouquinho mais à frente, quando eles chegam a outra banda, na província dos Gadarenos, eles encontram um endemoniado gadareno, a qual a Bíblia nos relata que ele tinha sobre ele uma legião de demônios. E estes reconheceram Jesus e falaram, né? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Então é este Jesus a quem nós servimos, o Filho de Deus, aquele que entregou a sua vida por nós, para nos salvar, para nos resgatar da condenação, né? É por ele que os nossos pecados são redimidos, são perdoados. E é este Jesus a quem nós servimos e buscamos, e a nossa esperança está nele, né? Amém por isto. Uma outra situação que nós aprendemos, em quem nós devemos lançar a nossa ansiedade. Os discípulos estavam temerosos, estavam preocupados, com medo daquele barco virar, com medo do que pudesse acontecer. E nós sabemos que alguns deles não sabiam nadar, né? Mesmo sendo pescador, não sabia nadar. Que interessante. E por isso temeram. Mas Jesus havia falado: vamos atravessar, vamos para o outro lado. E bastasse que eles crescem na palavra de Jesus. Porque Jesus falou: vamos. E então eles foram. Mas temeram no meio do caminho. E nós aprendemos que, com esta lição, que nós devemos confiar plenamente em Jesus, naquilo que Ele deixou escrito por meio da sua palavra, aquilo que Ele deixou de exemplo para nós seguirmos, né? Esse é um dos pontos também que nós aprendemos com essa mensagem, com esse trecho da Bíblia. Um outro ponto também que nós aprendemos
Em quem devemos confiar? Aonde está a nossa confiança? Em quem está depositada a nossa confiança? E um quarto ponto. Deus, ele é como um pai para seus filhos. Vamos ver mais três versículos para nós falarmos. O primeiro deles é sobre a ansiedade. Em quem devemos lançar nossa ansiedade? Vamos lá no Velho Testamento, em Salmos 55, versículo 22. Vamos ler essa passagem em Salmos 55, versículo 22. O que o salmista nos ensina, né? Ele diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Né? Nós devemos lançar em Deus todos os nossos cuidados, deixar sobre ele e confiarmos. Né? A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer assim. Vamos ver um pouquinho mais à frente, Salmos, capítulo 62, Salmos 62, versículos 5 a 8, que diz assim: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E Deus conhece o ser humano porque foi ele quem formou o homem. Ele conhece o coração. E conhecendo o nosso coração, Deus sabe. E ele nos ensina por meio da sua palavra que as saídas da vida procedem do coração. Então, se nós não derramarmos sobre ele, sobre Deus, as nossas angústias, ansiedades, os nossos clamores, desejos, rogos, se nós não derramarmos perante Deus, nós estamos fazendo ao contrário do que ele nos pede. É o que ele diz aqui no versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Deus, ele é um ser eterno. Nós somos seres finitos. Nós temos início e teremos um fim quando chegar o dia da nossa morte. Mas Deus, ele é um ser eterno. É um ser que sempre existiu, né? Então ele diz, ó povo, em todos os tempos, confiai nele. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E Deus tem sido o refúgio de todos nós. Deus deve ser buscado, né? Nós devemos buscar a Deus, principalmente nos momentos de ansiedade, de angústia que nós tivermos por alguma situação que estivermos passando, né? É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos derramar sobre ele o nosso coração, porque as saídas da vida provêm do coração. E Deus conhece o ser humano muito, muito além do que o próprio ser humano se conhece, né? E por último, Deus é como um pai para seus filhos. Ainda em Salmos, vamos ver o capítulo 103. Salmos 103, versículo 13 a 18, que diz assim, para encerrarmos, ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo.
assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. O homem é como a erva do campo, que nasce, cresce e passa, né? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Até aqui. Então nós podemos ver que Deus, Ele quer isso de nós. Lancemos sobre Ele os nossos cuidados, né? Porque a nossa esperança está no Senhor e não no homem, nos governantes ou naqueles que estiverem em eminência, né? Mas que essa palavra possa chegar de encontro aos nossos corações e trazer a paz que Cristo nos prometeu. É a paz diferente da paz que o mundo dá, né? Então, que nós possamos olhar para isso que a Bíblia nos ensina. Vamos derramar sobre Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Deus abençoe o dia dos irmãos. Fiquem com Deus e um grande abraço.